Quem já me segue há algum tempo sabe o quão eu adoro thrillers, mistério, livros que me permitam envolver-me emocionalmente, mas ao mesmo tempo divertir-me, descansar a cabeça. E eu hoje decidi trazer 4 livrinhos que li recentemente e que uns achei muito maus, outros fiquei surpreendida, outros não estava mesmo nada à espera de gostar tanto. Por isso, vamos a isso. Eu decidi começar a falar do pior para o melhor, pelo menos foi a experiência que eu tive, e em primeiro lugar, infelizmente, venho falar do Quarto de Hóspedes da Andrea Barthes. Eu este ano já li outro livro da autora e infelizmente a experiência que eu tive com este livro foi exatamente a mesma experiência que eu tive com o outro. Achei a premissa espetacular, tinha tudo para ser um livro incrível, mas depois a execução, e é uma pena porque eu acho que ela sabe escrever e escreve bem, mas depois estraga tudo. Neste livro nós vamos acompanhar uma americana, que é a Kelly. Ela está a passar por uma fase complicada na vida dela. Estamos no Covid, estamos em pandemia, ela está confinada na casa com o noivo. Quando o noivo decide cancelar o casamento, ela está a sofrer. Acho que ainda todos nos lembramos do drama que foi o confinamento. E então ela está isolada do mundo, mesmo que se queira distrair não pode, e acaba por manter uma relação com uma rapariga que andou com ela no secundário e agora é uma influencer e uma escritora de sucesso. Elas começam a falar através das redes sociais e acaba por surgir um convite dessa influencer, dessa ex-amiga, para ela ir passar uma temporada à casa dela com o marido. Eles vivem numa mansão, são um casal muito poderoso, muito bonito, muito bem sucedido, blá blá blá. E ela acaba por aceitar, depois do namorado cancelar o casamento, tem a cabeça em água e decide, ok, se calhar isto é uma boa oportunidade para eu me afastar e ver a situação de fora e tomar uma decisão sobre o que é o melhor. E decide aceitar e então vai viver com eles. Passado uns tempos dela estar a viver com eles, há ali um clima, acontecem imensas coisas e eles acabam por se envolver sexualmente. Posteriormente cria-se ali uma espécie de relação a 3. E está tudo a correr às mil maravilhas, até que ela percebe que a última mulher que se envolveu com este casal está desaparecida. Ninguém nunca mais a encontrou e ela começa a suspeitar deste casal que eles possam ter feito mal a essa rapariga e começa a ter medo deles. E esta é a premissa do livro. Parece-me uma premissa totalmente interessante, na verdade. Achei muito engraçada esta questão da dinâmica A3 e, curiosamente, foi a parte que mais me aborreceu a ler este livro, foi mesmo esta questão da relação A3. Ela foca-se muito nisto, do poliamor e do que é ser mulher. É a minha principal crítica ao livro. Isto não é um thriller, não é um livro de mistério, é um romance com coisas sombrias que acontecem pelo meio. Eu perdi a conta às vezes que revirei os olhos pela excessiva sexualidade neste livro. São cenas muito explícitas, estão constantemente a haver questões de sexo e muito pouco mistério. A protagonista também me irritou. Acaba por ser daquelas protagonistas ensonadas que vão sempre na conversa dos outros, parece que não têm uma grande personalidade sobre quem é, sobre aquilo que realmente quer, e enervou-me. E efetivamente no fim houveram algumas coisas que me surpreenderam, mas geral do livro foi um desperdício do meu tempo, não gostei mesmo nada. O segundo pior, O Sobreviver Esta Noite. Eu já li alguns livros deste autor, há livros que eu simplesmente adorei e há livros que foram um total flop para mim. Então eu já fui para este livro com o pé atrás e efetivamente a premissa do livro não é nada a minha praia. Basicamente uma viagem de carro e aquela coisa da perseguição e de que pode acontecer alguma coisa na viagem. Eu não gosto muito desta coisa de em andamento. Não me diz nada. Nós aqui acompanhamos uma adolescente em 1991. Ela está a estudar na faculdade, está a estudar cinema, até que a sua melhor amiga é assassinada por aquele que é conhecido como o serial killer do colégio, ou uma coisa assim, que assassina miúdas da universidade. E ninguém sabe quem ele é, ainda não descobriram o paradeiro dele. A nossa protagonista está muito abalada com o falecimento da melhor amiga, até porque elas estavam meio zangadas. Está totalmente avariada, na verdade, com esta morte. A parte emocional dela não está nada equilibrada, não está nada bem. Então ela decide ir para casa, que é noutro estado, e decide apanhar a boleia de um desconhecido da universidade. Só por aí já é uma estupidez total. Esta protagonista, em vários momentos do livro, toma decisões. Estão a ver aquela miúda loira burra dos filmes de terror sei lá, anos 90, 2000, em que só toma decisões bué estúpidas. Pronto, é esta protagonista. Ela toma decisões que, tipo, eu apetecia-me bater-lhe durante vários momentos neste livro, porque ela faz, tipo, o que ninguém normal faz, que é
tem possibilidade de escapar, não escapa, tem dois caminhos a seguir, escolhe sempre o caminho mais perigoso e estúpido. Esse tipo de questões neste livro, infelizmente, acontecem imenso e enervaram-me mesmo. Basicamente, ao longo da viagem que ela faz com este desconhecido, ela começa a desconfiar que este desconhecido pode ser o serial killer que matou a amiga e não foge. Tipo, tem a oportunidade para fugir e não foge, porque ela quer descobrir. Isso não faz sentido. Houveram imensas reviravoltas no livro que me surpreenderam, aqui e ali. O final do livro não me surpreendeu assim tanto, mas a última parte mesmo de todas eu gostei muito de um pormenor que o autor colocou aqui. Acho que está muito bem feito, surpreendeu-me, gostei muito. Mas, no geral, acho que foi um livro muito mal executado, principalmente pela protagonista. É uma protagonista burra. Também há aqui uma questão de saúde mental que eu não sei até que ponto é que está bem trabalhada, não sou psicóloga, mas acho que podia ter sido tratada de outra forma. Infelizmente, ele tem livros incríveis e para mim este foi um daqueles que eu não gostei muito, muito. A Corrente, da Filipa Amorim. Quem me conhece ou acompanha já há algum tempo sabe que, infelizmente, eu sou uma leitora de livros nacionais muito preguiçosa. É raríssimo eu ler autores nacionais, a não ser os meus 3 favoritos, que é provavelmente o Virgílio Ferreira, o Saramago e o Afonso Cruz. Tenho muita preguiça, principalmente de autores jovens. Sinto sempre que a escrita nunca é boa o suficiente para aquilo que para mim é um bom português. Eu não sei explicar, mas eu sinto-me sempre desiludida. Nunca são livros que eu gosto. E então eu já tenho tanto pé atrás que eu nem sequer arrisco. E eu sei, o problema está em mim, não está nos autores. Mas por qualquer motivo, passou-me pela cabeça ler este livro. E ele é gigantesco, by the way. Não sei se foi a capa, se foi a temática, se foi o título, mas eu até acho que foi o género. Como é um género que eu leio com muita facilidade, eu pensei, nunca li nada da Filipa Amorim, não faço puta ideia de quem é a Filipa Amorim. Esta premissa parece-me interessante. Estamos aqui a falar de um grupo de amigos muito próximos, de Torres Vedras, que em adolescentes um dos miúdos desaparece, nunca mais ninguém o vê, não sabem se fugiu, se foi suicídio, o que é que aconteceu, tipo, se o mataram, o que é que aconteceu. Passados 9 anos, cada um deles seguiu a sua vida, encontram o cadáver deste miúdo. Estão a fazer o funeral de um senhor, abrem a cova para enterrar o senhor e está lá o cadáver deste miúdo. Então estes miúdos voltam todos a Torres Vedras e vão tentar descobrir o que é que aconteceu 9 anos antes. Esta é a premissa do livro. E ainda bem que eu o li, porque eu gostei muito, muito, muito deste livro. Eu li-o num ápice, e atenção, mais uma vez, ele não é propriamente fino. Li-o muito, muito rápido e inicialmente tive alguma dificuldade com a escrita, principalmente por uma coisa que é super parva, é um pormenor que eu não sei se outras pessoas que leem autores portugueses têm ou não, mas os nomes. Tipo, os nomes das personagens parecem tão fakes, tipo, não consigo explicar, mas tipo, não soa nada bem. Parece que todos os nomes são crianças a brincar aos nomes do tipo, eu sou a doutora Maria Aguiar. Não sei se me estou a fazer entender, mas tipo, soa bué estúpido na minha cabeça. Eu tive essa dificuldade. Eu estava a ler o nome das personagens e eu tipo, what the fuck, ninguém se chama assim. Mas são os nomes comuns de pessoas comuns. À medida que eu fui lendo, fui conhecendo estas personagens, fui-me inteirando da personalidade diferente de cada um deles, das suas famílias, dos seus problemas, dos seus sonhos. E comecei a gostar muito deste grupo de amigos, destas personagens, afeiçoei-me realmente a eles. Há realmente certos capítulos que eu senti que, se a autora os retirasse ou o editor os cortasse, não ia fazer grande diferença à história. A escrita não é nada complexa, não achei que tivesse uma profundidade por aí além, mas tem um ritmo espetacular e eu acho que este é o primeiro livro da Filipa Amorim, mas eu tenho mesmo que realçar isto. Eu acho que as pessoas não têm noção da dificuldade que é para quem escreve criar um ritmo que faça sentido a quem está a ler. E o ritmo da Filipa Amorim é espetacular. Se este for o primeiro livro dela, os meus parabéns, porque eu adorei isso. Em nenhum momento eu senti que estava a apanhar seca, em nenhum momento eu estava tipo a revirar os olhos, tipo, quando é que isto avança? Não, o ritmo é espetacular. Desde o início até ao fim do livro. Há, de facto, alguns diálogos que me frustraram, porque eu senti que as personagens às vezes usavam expressões que, tipo, ninguém fala assim, mas no geral gostei muito. E do meio para o fim senti que ainda melhorou mais a escrita e ela trabalha aqui e toca em temas muito pesados que mexeram comigo, adorei isso. O final não me surpreendeu, por acaso desde o início eu já estava a contar com isto, não me perguntem porquê, mas, de alguma forma, a forma como ela colocou a coisa mexeu muito comigo. Eu não estava a contar, fiquei tipo, what the fuck?
e perturbou-me mesmo. Portanto, mais uma vez os meus parabéns. Eu espero que ela continue a escrever, porque eu vou continuar a ler, pelo menos, tudo o que tu escreves, Filipe Amorim. Continua. E, em primeiro lugar, este livrinho, O Diário da Criada, da Laureth Ann White. Eu nunca tinha lido nada desta autora. Ela supostamente é uma escritora de thrillers, mistério, não sei o quê, até conhecida. E eu fui para este livro com um bocadinho de preconceito, com um bocadinho de medo por causa deste título, Criada. Como toda a gente sabe, anda por aí a Frida McFadden a lançar a cada 15 dias um livro novo e a fórmula é sempre a mesma, nós já sabemos mais ou menos o que contar, a escrita não é particularmente interessante, é muito básica. E eu estava com algum medo que este livro fosse um bocadinho por aí. E não de todo. Ele é muito mais... A escrita é muito mais profunda, vai muito mais ao psicológico das personagens. Nota-se que ela já tem alguma experiência de escrita pelo ritmo, é um ritmo muito equilibrado, muito, muito bem escrito. Vou já avisando que eu tive quase para desistir deste livro por causa dos primeiros capítulos. Foi muito confuso para mim, porque nós vamos apanhar... Cada capítulo é sobre a perspectiva de uma personagem, são várias personagens ao mesmo tempo. Eu não estava a conseguir perceber quem era quem. Nós vamos acompanhar a Mallory, que é uma polícia que está a investigar um homicídio, depois acompanhamos a criada, depois acompanhamos um casal, depois acompanhamos um casal de advogados que se está a traçar num carro, depois acompanhamos uma vizinha. Tipo, são demasiados POV de personagens que nós nem conhecemos, então no início custou-me a entrar, mas depois, sei lá, pá, aí a partir da página 50 foi de uma assentada só. Eu adorei este livro. Houveram coisas que eu já estava a contar desde o início, mas houveram coisas que me surpreenderam muito. Mas, principalmente, o que é que eu adorei mais neste livro? Ele acabou como... Eu não posso dizer que leio muitos livros que gosto do fim, e eu adorei este final. Eu acho que é um livro que fala muito sobre trauma, sobre vingança, sobre female rage, e então tem todos os elementos que eu adoro. Portanto, eu acho que foi isso que me fez gostar tanto do livro. E basicamente a história fala sobre uma criada, uma miúda que é filha de imigrantes, que lutaram muito para ela ter uma vida melhor, mas ainda assim ela escolhe por ser criada porque ela quer ser invisível. E ela tem um vício que não é assim tão saudável quanto isso, que é o vício da bisbilhotice. Ela faz limpezas em em mansões, pessoal muito rico, e ela tem o hábito de bisbilhotar comprimidos, e-mails, gavetas, tudo o que pode sobre a vida dos clientes. Só que ela aqui vai começar a fazer limpezas para um casal muito específico que tem uma história que de alguma forma tem impacto nesta criada, e daí nós voltamos ao início do livro, e o início do livro começa com um homicídio na casa do casal da frente, do casal principal, que são amigos, ou seja, nós temos aqui dois casais de pessoas muito bem-sucedidas, muito ricas. Um deles vive numa casa de vidro e eles vão convidar o outro casal para irem lá jantar, e o que nós sabemos é que a casa está cheia de sangue, a vizinha ouviu gritos, estes dois casais estão desaparecidos, a criada está desaparecida, ou seja, nós não sabemos quem é que morreu, quem é que matou e onde é que estão todas estas personagens. Portanto, é esta a premissa do livro. Se tiverem a oportunidade de leiam, eu adorei. Se já leram algum destes livros, por favor, digam-me aqui em baixo se gostaram, se não gostaram e os porquês. E vemos para a próxima segunda-feira. Beijinhos e boa semana!